Olá, pessoal! No último vídeo a gente falou sobre mudança em Deus e hoje a gente vai falar sobre transformações. Nos dias de hoje, a gente está muito preocupado com inspiração, com aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas. E inspiração a gente encontra em vários lugares, em livro, em alguém que a gente admira, mas ela não traz de fato a transformação. A única que pode trazer uma transformação na nossa vida é a palavra de Deus, viva e eficaz. É a única que pode fazer essa transformação. E hoje a gente vai ler em Efésios, capítulo 3, do 9 ao 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então Paulo diz que a tarefa dele é deixar público. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, você é bendito, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. E digo, tu és uma pequena pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E isso é o que nós precisamos, que é a palavra de Deus revelada, não só comunicada. Eva, por exemplo, teve uma palavra comunicada. A palavra em si revelada foi para Adão. Deus disse a Adão que de todas as árvores do jardim, só uma que ele não podia comer. Aí Eva chegando, ela perguntou para Adão o que foi que Deus disse. E Adão disse para Eva que de todas as árvores do jardim, só uma que eles não poderiam comer. E quando chegou a serpente para tentar Eva, foi exatamente por isso que ela tentou ela. Porque aí a serpente perguntou para ela e ela disse que não poderia nem comer e nem tocar. Deus não disse que não poderia tocar. Ele disse que não poderia comer, porque na verdade ela não teve uma palavra revelada. Ela só teve a comunicação daquilo, só falaram, mas a revelação de Deus ela não teve. Aí a gente fica pensando como que seria se ela tivesse ouvido de Deus, se tivesse revelado para ela e tivesse entrado no coração dela. Eva teve uma informação, e informação ela não traz transformação para ninguém. É igual a igreja. A igreja não é edificada sobre informação, e sim sobre a revelação. Olha essa passagem de João, capítulo 6, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, é como que Pedro estivesse dizendo: eu também não gostei da ideia de beber seu sangue e comer sua carne, mas eu sei que você é o Cristo e por isso eu permaneço. E foi essa palavra revelada de Deus que fez com que Pedro permanecesse, entende? E a revelação da palavra é diferente da informação da palavra. Tem essa diferença. Agora vamos ler lá em Efésios capítulo 3, 9 e 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Ou seja, somos conhecidos até pelos anjos do céu. E vamos para 2 Coríntios capítulo 5. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, pelo seu corpo, seja bem ou mal. Ou seja, Paulo deixa claro que todos nós temos que prestar contas pelas coisas que fazemos aqui com o nosso corpo. E Paulo diz que para certas pessoas, no dia do julgamento, todas as obras vão ser queimadas, porque são pessoas que fizeram tudo por motivos carnais. E eu não sei vocês, mas eu não quero ter as minhas obras
queimadas no dia do julgamento de Cristo. Então, a gente vai ser revelado como a gente é. Vamos falar sobre isso. Todo ser humano ele tem 3 imagens, né? Ele tem a imagem projetada, que é aquela que ele quer que os outros vejam. Tem aquela imagem que as pessoas, do jeito que as pessoas nos veem, e tem a nossa imagem real. A imagem real é aquela que Deus nos vê e é aquela que vai aparecer lá no tribunal de Cristo. Essa é a real. O próprio Jesus, ele teve a sua imagem percebida como uma imagem não boa. Confundiram ele com bêbado, falaram que ele estava possuído por demônios. E só que na palavra ela diz claramente que Jesus Cristo é a imagem do Pai. E Deus, ele via Jesus exatamente como que ele era, não como as pessoas percebiam ele. Tanto que na palavra Deus fala que, bem no começo do ministério de Jesus, este é o meu filho amado a quem me comprazo. Porque em meio às adversidades, o Deus se alegrou dele, porque em meio a tudo, Jesus se manteve fiel ao que ele era. Então, imagine para Jesus como que foi, quando ele era criança, lidar com os milagres que ele fazia. Porque em João, no capítulo 7, fala sobre a incredulidade dos irmãos dele. Olha aqui, ó, no capítulo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque eles mesmos, seus irmãos, nem os seus irmãos criam nele. Aí você imagina na escola, se eles falaram isso aqui dele, quando já adulto, operando milagre, quem dirá quando ele era criança? Porque eles já cresceram com a história de que ele foi concebido por Maria Virgem, que um anjo visitou Maria, seu pai teve um sonho com ele. Então eles já conheciam esse ambiente. Então você imagina, se depois de adulto, depois que eles já sabiam, que eles viram operações de milagre, eles já não creram nele, você imagina como que eram as chacotas quando ele era mais novo, quando ele era criança. Vai ver que era muito pior. Então, Jesus sofreu e mesmo assim, ele permaneceu o que ele era. Quanto mais temor temos no Senhor, mais tendemos a viver o que somos na real. O que somos de verdade, o que temos dentro de nós. Lembra sempre, todos nós temos que prestar contas no tribunal de Cristo, pelo que faz de bem ou mal. Só que quando a gente tem temor, quanto mais temor a gente tem, mais a gente consegue se afastar das coisas do mal. Paulo, ele foi um homem muito temente a Deus, porque ele não estava se preocupando com o que as pessoas pensavam dele. Ele estava mais preocupado em agradar a Deus. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 1, verso 10. Busco agora o favor dos homens, ou de Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, a partir do momento que você passa a querer agradar aos homens, você já não é mais servo de Cristo, você é servo de homens. Em Gálatas, capítulo 2, tem um exemplo. Olha aqui para vocês verem, ó. Verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, ele lhe resiste na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha a hipocrisia aqui.
Pedro, ele se preocupou mais com a imagem que ele estava passando para os líderes. Quando retira os líderes, ele passa a ser um verdadeiro representante do Evangelho de Jesus Cristo. Mas esse é o defeito de querer agradar os homens. Gente, Pedro está no céu. Só que é esse tipo de comportamento que vai ser examinado no tribunal de Cristo. Você fazer a vontade dos homens e não agradar a Deus. Quem nunca se pegou numa rodinha de conversa e sabia que não podia tratar de algum assunto? Vamos supor, tem um grupinho de amigos e você chega e eles estão tendo uma conversa suja. E você entra de início, você não fala nada. Daqui a pouco você já começa a falar as coisas sujas. Na hora que você sai da rodinha, você se sente mal. Porque você percebe que ali já não é seu mundo mais. Que você falou para agradar aos homens, para fazer parte daquele meio. Mas quando você tenta fazer parte de um meio, de um conjunto, você desagrada a Deus. Quando a gente está preocupado em agradar a Deus, a gente não é controlado pela opinião, pelo pensamento dos outros. A gente foca em agradar a Deus. Doa quem doer, independente de pensamentos, de atitudes, de julgamentos. Porque você tem o foco em si em agradar a Deus. E isso já é suficiente. Olha aqui em Hebreus capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ou seja, não é o que eu quero mostrar, não é o que os outros veem, é o que eu sou de verdade. E é o que Deus me vê, e é essa imagem que vai ser julgada no tribunal de Cristo. É para esse Deus que temos que prestar contas do que fizemos aqui. E isso é para crente, não é para ímpio. É para nós que cremos nele. Temos que prestar contas para esse Deus que tudo vê, as coisas que fazemos aqui, que pensamos, as nossas intenções, tudo que está no nosso coração, no nosso pensamento, o que não saiu da nossa boca, é isso que temos que explicar. É para esse Deus que temos que explicar. Quer ver um exemplo? Ezequiel capítulo 8. Então me disse: Vistes, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, ou seja, nas escondidas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Gente, em sã consciência, você acha que os líderes espirituais, em sã consciência, falariam um negócio desse aqui? Que Deus não nos vê? Em sã consciência, eles nunca falariam isso, porque quem teme a Deus conhece tudo de Deus. E eles sabem que nada foge do olhar dele. Mas aí o que eles fazem? Eles reduzem a glória de Deus e faz dele como se fosse uma imagem do homem, porque do homem é fácil a gente esconder as coisas. Do homem a gente esconde motivo, do homem a gente esconde intenções. A falta de temor em Deus é isso. Vou reduzir Deus a homem. O temor de Deus coloca Deus lá em cima. A falta de temor reduz Deus ao homem. E vamos deixar uma coisa bem clara que as pessoas confundem. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus é o meu pai que me ama, mas ele também é o justo juiz. Não confundam. Ele é um pai que nos ama incondicionalmente, que não tem nada que eu faça que possa fazer ele me amar menos. Mas ele também é o justo juiz que tudo vê, que tudo sabe, que nada passa aos olhos dele. E temor não quer dizer medo. Medo, temor, veja como respeito.
Você sabe que Deus merece toda a honra, toda a glória. Ele é majestoso, glorioso. Por isso você o respeita. Você sabe que ele é seu paizinho, mas ele merece toda a honra, toda a glória. Ele é o rei dos céus e da terra. Esse é o temor. Você sabe exatamente quem ele é. E não medo. Medo, só tem medo de Deus quem tem alguma coisa para esconder de Deus. Deus, ele quer muito que a gente tenha intimidade com ele. Mas não tem como ninguém ter intimidade com alguém que você tem medo. Então não é esse medo que você tem que ter. Uma pessoa que tem temor a Deus, ela não tem medo dele. O medo dele, o medo dela é ficar sem ele. Ficar sem a presença dele. Não dele. Porque a pessoa que tem temor, ela entendeu que ele é o Pai que nos ama incondicionalmente, que ele é maravilhoso, bondoso, benigno, mas também entendeu que ele é o Deus Todo-Poderoso, Rei de todas as nações, o que criou os céus e a terra, e que é digno de toda a honra e toda a glória. E que de tudo ele sabe, ele está em todo lugar, ele ouve todas as conversas, ele sabe as intenções do coração, nada é oculto a ele, nem os nossos pensamentos são ocultos a ele. Então essa pessoa já não tem medo, aí ela teme. E ela já não faz por obrigação. E ela já não faz tentando se esconder. Quando você não teme a Deus, você faz igual a Pedro fez aquele dia. Você faz igual os líderes espirituais que acha que pode esconder alguma coisa de Deus e não pode. E ele só acessa esse lugar em nós quando nós estimamos ele. Abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para ter as vontades dele, para agradar a ele. Então, aí passamos a odiar o que ele odeia e passamos a amar o que ele ama e o que ele ama. Em outras palavras, é como se passamos a ter o coração dele, passamos a ter as atitudes, as falas, os comportamentos, passamos a ter os sentimentos dele. Você quer conhecer um verdadeiro cristão que creu e que teve a sua conversão? Ele fala, ele age, ele perdoa e ele se comporta como Deus se comportaria. Porque a intenção dele é agradar a Deus e não aos homens. Agora vamos ler em Tiago, capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Espelho. O que ele está querendo? Muitos acham que santidade tem a ver com vestimenta, com não usar correntinha, maquiagem. Gente, isso não é santidade. Santidade é uma transformação de dentro para fora. Por isso que não é muito incomum a gente ver, vamos citar mulheres porque eu sou mulher. Mulheres que se vestem decentemente, sai até lá no pé, não usa maquiagem, não usa brinco, não usa joias, e quando abre a sua boca, só sai coisa profana, coisa que não vem de Deus, coisa maligna. Porque exatamente confunde santidade com vestimenta. Então, não fiquem enganados, não sejam enganados. Santidade não tem a ver o que está de fora. É uma transformação de dentro para fora. Você criar a vestimenta, o por fora como santidade, é como se você tivesse na hipocrisia. Isso é hipocrisia. Você cria uma capa por fora para esconder aquilo que você tem por dentro. Mas tem um porém. Para o homem, você esconde o que está por dentro. Mas e para Deus, você esconde aquilo mais profundo, o pensamento, as intenções, o que você de fato deseja. Por fora, todos vão olhar e vão ver uma santidade. E por dentro? Deus está vendo essa santidade? Essas intenções é em Deus? É isso que você tem que pensar. O de fora, ele tem que vir.
O de fora você tem que andar de acordo com o que Deus quer que você anda, com decência e com humildade. Só que essa transformação mais importante é dentro e não fora. Aí você tendo essa transformação dentro, ela vai ser refletida para fora. É igual um novo convertido. Ele pode se vestir de uma maneira que não te agrada, mas quando ele abre a boca, só sai coisa do céu, só sai palavra de perdão, palavra de afeto. Esse é um cristão. Deus não se manifesta fora do temor do Senhor. A palavra, ela nos garante que Deus, ele se manifesta no temor. Sem esse temor, ele não se manifesta. Então, não adianta. Você pode mostrar, você pode tentar passar para quem você quiser lá fora. Mas para Deus, para ele agir em você, para ele trabalhar em você, sem o temor, ele não trabalha. Não adianta. Não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta gritar. Deus, ele tem as regras. Você que tem que se aderir às regras. Você tem que se enquadrar e não Deus às suas. Você é um servo de Deus e não ele é um servo seu. Quando você entende o seu verdadeiro lugar em Deus, que é você que é o servo e não ele, aí sim ele se alinha e aí sim você entra com temor. Como que você vai temer se você reduziu a imagem de Deus e trata ele como homem? Como se ele fosse teu servo. Ele faz milagres, ele cura, ele faz a obra, mas ele não faz como seu servo. Ele faz porque ele é Deus soberano e altíssimo e como filhos, ele quer nos dar. Não porque ele tem que fazer, e sim porque ele quer. Quer ver um exemplo claro de hipocrisia, de querer agradar aos homens? Eu sou casada há 11 anos, mais ou menos, e nesse tempo de casamento, nem todo o tempo eu tinha graça, né? Eu fui salva pela obra de Jesus, acho que eu criei mesmo foi faz uns 2 anos, de verdade. E eu batizei, e já tendo a graça de eu crer realmente que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas eu ainda não tinha sido convertida. Pelo menos eu não entendia. Eu achava que eu era convertida. Hoje eu sei que não, mas eu achava que era. E eu e meu esposo, a gente teve muito problema no matrimônio por conta de alguns comportamentos meus. Dele também, mas eu vou falar dos meus, porque somos responsáveis pelos erros individuais. Eu sou um ser individual em Deus, então eu tenho que falar de mim. Os erros do outro é do outro. Então eu vou falar dos meus erros. E durante muito tempo, eu vivi nessa hipocrisia. Que na igreja, eu sempre tratei meu marido muito bem. Sempre pareci ser a mulher muito sábia. E qualquer pessoa que visse a gente na igreja, fora da igreja, na parentela, falava que a gente era um casal perfeito. Nossa, vocês é um casal perfeito, vocês não brigam. E não era verdade. Porque na verdade eu criei uma capa para esconder aquilo que eu era. Gente, eu era uma mulher muito rixosa, muito difícil de lidar. E quando eu falo isso, eu não tiro a culpa dele. Somos casais individuais, somos duas pessoas dentro de um casamento que temos erros, tanto um quanto o outro. Só que, como eu disse, eu posso falar de mim. E eu sempre fui uma pessoa que quis aparentar muita coisa para as outras pessoas. Sempre quis parecer ter um casamento perfeito, parecer que tratava ele bem, parecer que a minha casa tinha paz. E nunca teve, na verdade. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, uma esposa que sempre quis as coisas do seu jeito e sempre quis mandar, sempre quis impor, que não importava a vontade do outro. Se eu estivesse errada, eu estava certa, e se eu estava certa, eu estava mais certa ainda. E não abaixava a cabeça, não rebaixava para ele, para ninguém. Sempre fui uma pessoa extremamente orgulhosa, extremamente rancorosa. E há alguns meses atrás,
eu passei um processo muito difícil na minha vida, no qual eu tive que refletir. Eu tive que parar e falar assim, peraí, que eu tô sendo? Que Deus tá pensando de mim? Que eu tenho sido nesses anos? Como que eu tenho sido como mãe, como esposa? Que eu tenho sido como mulher em Deus? Gente, eu criei uma intimidade com Deus tremenda, assim, de um ponto que, para vocês terem ideia, eu tinha DR com Deus, que é sem explicação, do tipo, meu Deus, olha aqui o que tá acontecendo. Eu criei uma intimidade que eu tinha DR com ele, de fato DR. Deus, olha aqui essa situação. Não é possível que o senhor não tá vendo. Esse tipo de intimidade com Deus. E isso é grandioso. Porque eu descobri, antes eu não sabia, mas eu tinha medo de Deus. Eu escondia dele muita coisa minha, porque eu tinha medo, eu não temia. E hoje não, hoje eu o conheço. Eu o amo incondicionalmente, um amor que não cabe dentro de mim. Mas eu tenho temor, que é diferente do medo. Hoje eu sei o meu lugar nele. Eu sei que ele é meu pai amado, que eu posso chorar, eu posso contar pra ele tudo. Eu escondia tudo dele. Jamais teria, eu não tinha como, não tinha humildade de falar pra Deus assim, Deus, quebra de dentro de mim esse orgulho, esse rancor, essa mágoa, tira de mim esse sentimento, essas coisas ruins. Porque eu não tinha humildade. Como que uma pessoa que não tem humildade vai se rebaixar e vai falar pra Deus os defeitos? Se ela acha que é perfeita? Se ela acha que não tem nada pra mudar? E quando eu mostrei pra Deus as minhas feridas, Deus foi curando todas. Hoje eu sou uma nova mulher em Deus. Hoje, do jeito que você me vê na igreja, do jeito que você me vê na rua com ele, não é diferente dentro da minha casa. Hoje eu sou mansa. Hoje eu sou humilde. Hoje eu tenho tempo para ouvir. Hoje eu mais ouço do que eu falo. Porque eu aprendi isso em Deus. Isso não é do nada que a gente aprende. É através da revelação da palavra. Conforme você vai lendo, Deus vai te revelando, porque na palavra tem tudo. Ai, Mari, mas por que você não mudou antes? Porque eu era orgulhosa demais para reconhecer que eu precisava mudar. Eu jamais teria a humildade de falar que eu precisava mudar, de falar para Deus os defeitos, para Ele trabalhar em mim. Jamais faria isso, porque eu achava que eu era perfeita, as coisas eram maravilhosas e meu marido tinha que me aceitar do jeito que eu era. E se ele não me aceitasse, ele que se lascasse. Ele tinha que me aceitar do jeito que eu era, porque era assim que eu era e era assim que ele me conheceu. Então era assim que ele tinha que me tolerar, ponto. Isso é orgulho, arrogância, senso de superioridade, se achar melhor que os outros, achar que tá no poder de todas as coisas. E na verdade a gente não tá nem sobre a nossa vida. E quando Deus me mostrou tudo isso, meus defeitos, as minhas fraquezas, ele não queria só me alinhar nos meus comportamentos, no meu casamento, dentro da minha casa e com as outras pessoas. Ele queria me alinhar nele, porque eu não tinha comunhão com ele. Eu achava que eu orava bem, eu achava que eu lia a palavra, mas na verdade nunca tive intimidade com ele. Eu nunca tive a intimidade de falar para Deus um defeito meu, de falar, meu Deus, eu tenho dificuldade de perdoar, eu sou uma pessoa rancorosa por isso, isso e isso que eu passei na minha vida. Trabalha isso dentro de mim. E a ausência de temor é isso. Você é incapaz de admitir um erro seu. Você é incapaz de achar que você está errada. O problema, geralmente, do orgulho, da falta de temor, é achar que o problema é sempre do outro. E, na verdade, não é assim. A gente, igual as pessoas podem pensar assim, ai, mas seu marido, então, é perfeito. Não, ele tem os erros deles. Mas os erros do meu marido é os erros dele.
Eu tenho que arcar com os meus erros, com as minhas atitudes, independente dos erros dele. Sabe? E isso é falta de temor. Porque quando você tem temor, você não vê dificuldade em ser uma boa esposa, em ser uma provedora, em ser mansa. Quando você tem o temor, você não vê dificuldade em ser obediente a Deus, em fazer para agradar a Deus. Porque aí você passa a fazer tudo para agradar a Ele. Porque hoje eu não sou uma boa esposa por causa do meu marido. Ele é beneficiado. Mas eu sou uma boa esposa que sabe ouvir, que é mansa, que sabe conversar, que não fica gritando, que não fica só de cara feia, porque eu sei, eu tenho temor e eu sei que se eu fazer isso no meu casamento, primeiro eu vou estar desagradando a Deus. E isso, quando a gente tem temor, a gente começa a fazer, a gente já não faz mais baseado no reconhecimento do outro. Porque pro outro a gente nunca vai ser suficiente. Sabe, eu costumo dizer assim, sobre a expectativa do outro, sempre vai estar faltando alguma coisa. Por isso que a meta de Deus é você agradar a Ele. Porque aí você já não lida mais com a expectativa humana. Você lida com Deus, que é perfeito, e Ele sabe a nossa humanidade. Ele sabe a fraqueza, Ele sabe até que ponto a gente consegue. Ele sabe até onde que é difícil. Por isso que a gente já alinha na nossa sem a expectativa. Que a gente já não faz mais pautado no outro. Eu, independente se meu esposo reconhece ou não, eu sou uma boa esposa, porque eu vou estar agradando a Deus. Se ele reconhece ou não, paciência. Sabe? Se meu esposo não reconhece que eu sou uma boa esposa, eu tenho um esposo santo e puro. E ele sim reconhece o que eu tô fazendo e da maneira que eu tô agindo. Ele reconhecendo ou não, aí é uma atitude dele. Aí, só que eu, em mim, já não crio mais expectativa. Porque a minha expectativa já não é mais agradar ele. É agradar a Deus. E hoje eu te aconselho a pensar, a analisar a vida que você tá tendo. Como que é a sua intimidade com Deus? Seu momento de oração? Como que é você dentro da sua casa? Como que é você fora da sua casa? Como que você trata seu esposo, seu filho, longe e perto das outras pessoas? Sabe? É muito triste a gente saber. Hoje eu acho muito triste eu saber que por muitos anos eu desagradei não só meu marido, mas o que mais me dói nem é ter desagradado meu marido, é ter desagradado a Deus por muito tempo. Porque hoje eu sou uma mulher que não tem nem vestígio da mulher que eu fui. Mas de lembrar da onde que Deus me tirou, da onde que eu vim, precisar passar por processo como eu passei para poder enxergar, para poder me alinhar, é uma coisa que a gente não deseja para ninguém. Então, sabe, não espera chegar alguma doença, não espera ter algum prejuízo, alguma coisa que te force a mudar, porque é muito difícil e muitas vezes é na dor. Eu tive que passar pela dor para ter que passar, sabe? Mas pode não ser o seu caso. Analise bem o jeito que você vive, como que você é fora da sua casa. Como que você é quando ninguém tá vendo? Alguém do ministério, alguém que não pode ver. Como que você é? Naquela rodinha de amigo que sai piada suja, aquelas amigas que você tem liberdade de falar coisas que você não deve. Como que é no seu celular? O que você tá vendo? O que você tá assistindo? O que você tá falando no celular? Analise bem. Sabe, não espera chegar um prejuízo, porque ele chega. E é muito difícil. Eu posso falar que quando vem o prejuízo, Deus, ele geralmente costuma fazer de coisas ruins, coisas maravilhosas, porque ele é perfeito. Mas não é um processo legal de se passar. Embora hoje eu tenha me tornado a mulher que eu sou, a mulher sábia, valorosa, mansa, não foi um deserto fácil de passar.
sabe? Então analise bem quem que eu tô, sabe? Para refletir quem que eu sou quando o meu esposo, quando o meu cooperador, meu pastor não tá olhando. O que que eu sou? Isso aqui que eu tô fazendo, se meu cooperador, se a minha esposa, se alguém próximo de mim que confia em mim visse, se alegraria? E muito mais do que as outras pessoas não poder ver, não poder saber, você tem que se preocupar que Deus está vendo tudo. Sabe, às vezes você pode esconder de quem você quiser, mas de Deus você não esconde, você tem que prestar conta daquilo. Sabe, analise a sua salvação. Se isso não te preocupa, se o que você faz, o que você pensa, o que você fala, a maneira que você age, a maneira que você olha, se ela não te faz pensar que Deus está vendo tudo, se você não teme esse Deus que está vendo tudo, você tem que analisar essa sua salvação. Porque às vezes, de fato, ela não aconteceu. Você só falou de boca. Mas dentro do seu coração, essa palavra não foi revelada. Assim como ela não foi comigo lá atrás. Porque eu agia de forma mundana. E o salvo, o cristão, é conhecido pelas obras. Se a pessoa não olhar para você e ver as suas obras, se no seu trabalho, se no seu ambiente de trabalho, no seu andar, no seu caminhar, se os seus familiares não veem você um crente, você está caminhando errado. Então analise muito bem, porque é essa hipocrisia que Deus condena. Aquilo que você quer mostrar, aquilo que você transparece, mas não é nem sombra daquilo que você é e daquilo que ele conhece. Sabe? Lembra sempre, você vai ter que comparecer no tribunal de Cristo. As suas obras, os seus pensamentos, as suas intenções, sabe aquilo assim, eu não tive intenção de fazer? Não vai ter isso naquele dia. Porque Deus vai ter acesso a tudo. Você pode falar para uma pessoa, eu não tive intenção, mas Deus, ele conhece a sua intenção, ele conhece o seu olhar, ele conhece o que está se passando no seu coração e na sua mente. Dele não tem como mentir. Lembra sempre, o temor, ele é construído. E não é a base do medo, porque através do medo você não teme, você tem medo. Aí você esconde tudo dele. Quando você teme, você não tem medo, porque você não tem nada a esconder. Porque você sabe que não tem o que esconder dele. Ele vê todas as coisas. Você pode esconder de quem você quiser, mas ele vê o seu verdadeiro eu e ele sabe a sua verdadeira face. E essa, para Deus, não tem como você esconder. Infelizmente, essa é a realidade. Então analise bem, pense da maneira como que você está vivendo. Lembra sempre de agradar a Deus, porque isso é o mais importante. Deus abençoe.